Sou Andréa Carla Gonçalves Viana, atualmente professora do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Conta a sua trajetória acadêmica. Eu ingressei na Unesp no ano de 1986, ainda UB, Universidade de Bauru, e como aluna. Então eu sempre fui da área de ciências exatas, né, com ênfase em computação. Então em 86 eu ingressei no curso de ciência da computação, ainda UB, né, ainda na época em que nós tínhamos o campus da IT, né, próximo da IT, lá em cima, o campus aqui de Bauru começando. E na sequência também, em 88, eu ingressei em habilitação em ciências com ênfase em matemática. Por que o interesse pela computação? Ou o interesse pela área de exatas, mais especificamente na matemática? Na verdade, eu sempre fui apaixonada pela matemática, pelas ciências exatas. Confesso que foi até difícil escolher o curso, né? Sempre gostei muito de tudo e sempre ia muito bem nas disciplinas do ensino médio, mas no fim a computação estava surgindo na época, né? Imagine em 86, nós tínhamos muito poucos cursos de computação no Brasil, principalmente, né, nas universidades públicas, então foi um salto, um pulo. Na verdade eu fiquei na dúvida, me lembro muito bem disso, eu fiquei na dúvida em cursar a ciência da computação aqui. Na época eu também passei em Campinas, mas preferi ficar em casa. Naquele tempo a internet ainda não estava aqui no campus. Não, nem tinha internet naquela época. Foi um ano era muito diferente. Eu sempre comento isso com os alunos, né? É muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje os meninos têm tudo na palma da mão, né? Naquela época nós tínhamos poucos laboratórios, né? Nós dividimos, né, um computador com o IPMET. Então nós alunos, era uma época em que a gente programava muito no papel. Isso desenvolvia muito a nossa habilidade de raciocínio lógico, de planejamento, né, de pensar em pequenos detalhes. Enfim, então eu sou da época da computação lá, não sou da época do cartão. Eu já cheguei, já tinha uns disquetes, né, para quem é... Mas 5 e 1/4, aquele 5 e 1/4, 5 e 1/4. Naquela época nós não tínhamos computadores em casa. Eu me lembro que eu ganhei um computador no último ano de faculdade, meu pai me deu um computador. Então aí eu tinha um computador em casa. Mas era uma época bem diferente. Isso é importante para os nossos alunos hoje em dia, eu sempre comento com isso. Aqui na Faculdade de Ciências nós tínhamos já o laboratório, né, onde é hoje, né, na época a gente chamava de núcleo, né, hoje a gente tem o LEPEC, e ele funcionava 24 horas por dia, né, então a gente também dividia, né, o computador que a gente tinha, o VAX lá com o IPMED, então a gente tinha aula durante o dia, a gente passava madrugadas aqui estudando, então era uma época muito diferente, né, onde a gente tinha que fazer código na mão, e depois a gente digitava, enfim, testava. Foi uma época muito bom, né? Eu acho que nós somos muito pioneiros nisso, né? Não só eu, mas assim, o pessoal daquela época, talvez hoje os nossos meninos não tenham essa noção, por mais que a gente fale, né? Quando a gente falava que a gente tinha um disquete, que tinha que colocar, tirar, enfim, então foi uma época muito... Sem contar que naquele tempo o telefone era de discar, né? Telefone de discar, o telefone na época era de discar, né? Não tinha internet. Meus filhos falam, como que era um mundo sem internet? Mas nós podemos ser muito felizes também sem internet, somos gratos à internet, mas foi uma época bem diferente. Conta um pouco da sua experiência com relação à Faculdade de Ciências na época que você entrou. Como é que era a Faculdade de Ciências? Porque era bem pequena, né? Sim, quando eu ingressei era o B ainda, quando eu ingressei no B enquanto, né, no curso de Ciência da Computação, nós tínhamos ainda dois lugares, né? A Faculdade de Ciências estava vindo aqui para o campus, onde hoje nós ocupamos, né? Na época eu me lembro que nós tínhamos aula lá em cima, na Falcão, nós tínhamos alguns laboratórios, e durante meu primeiro e segundo ano, os nossos laboratórios continuaram lá, laboratórios de circuitos digitais, né? Então algumas coisas permaneceram na Falcão. E a gente começou a ocupar. Mas a faculdade ela era menor, né? Então nós tínhamos só aquelas salas lá de cima, próximo da cantina. Era bem longe da cidade, né? Vir para cá também era uma aventura, entre aspas, né? Porque nós não tínhamos nada aqui na Redondeza. E eu pude acompanhar esse crescimento da Faculdade de Ciências, né? Eram poucas salas de aula, poucos laboratórios, né? E ao longo dos anos a Faculdade de Ciências cresceu muito em infraestrutura, em cursos de graduação, de pós-graduação, né? Então hoje a gente vê como durante todo esse tempo a Faculdade de Ciências cresceu em tudo, né? Então eu diria não só em infraestrutura. E no seu ponto de vista, a que se deve esse crescimento? Bem, eu sempre penso assim, a Faculdade de Ciências é uma faculdade de excelência, né? Aqui nós temos diversos cursos, em especial a Faculdade de Ciências abrange todas as áreas, né? Então nós somos da Ciência da Computação, temos 2 cursos, né? Então, com muito orgulho, né?
a ciência da computação e os sistemas de informação. Os cursos mais procurados de ciências exatas estão aqui conosco, né? Então isso é muito bom, né? Poder fazer parte dessa história. E o que você atribui a essa grande procura? O primeiro curso da UFC foi psicologia, mas o segundo, o terceiro, está tudo relacionado à área da computação. O que você atribui isso? Na verdade, hoje, né, a gente sempre comenta isso com os nossos alunos, hoje o mercado profissional de TI está muito em alta, né? Hoje os nossos alunos hoje eles não ficam desempregados, né? Eles têm bons empregos. Atualmente as grandes empresas elas vêm buscar os nossos alunos aqui. Aconteceu até um fato, né, raro aí, ano passado, retrasado, uma empresa queria muito contratar alunos nossos, né? E a gente divulgava e ninguém procurava. E ela questionou por quê. Eu falei, né? Todo mundo já estava meio que encaminhado, né? Ela ficou até meio assim, professora, não está divulgando nossa vaga? Eu falei, não, é que a gente está divulgando, é que realmente os nossos alunos, a formação deles, né? Tudo que eles recebem aqui tem colocado eles em ótimas empresas, né? Mesmo sem sair da faculdade ainda. Antes de formar, eles estão conseguindo emprego. O diploma da Unesp FC tem um peso violento. Um peso violento, né? Principalmente na nossa área tem um peso violento. Hoje nós temos alunos colocados em várias empresas nacionais e internacionais, né? Hoje, muitos alunos nossos, hoje, mesmo com o home, né, pós-pandemia, muitos trabalhando aqui em empresas americanas, europeias, né, asiáticas. Isso é um motivo mesmo de orgulho para nós. Conta daí, então, você se formou na Unesp, né, já Unesp, e depois foi para o mestrado e doutorado, de que forma? Isso, eu ingressei então na Unesp no curso de Ciência da Computação em 86. Assim que eu ingressei no curso, com a minha paixão pela matemática, fui monitora de várias disciplinas da matemática, cálculo, geometria, e na sequência eu já ingressei no curso de ciências, né, habilitação em ciências, habilitação em matemática. Em 88. Então eu cursava, naquela época era permitido, né? Nós podíamos fazer 2 cursos de graduação na Unesp. Foi assim que eu fiz, né? Mas terminando o curso de graduação em computação, eu também já tinha feito algumas disciplinas ainda como aluna de graduação em São Carlos, no ICMC. Isso foi muito bom, né? E aí as portas se abriram lá. Eu tinha uma oportunidade também de ir para Campinas, mas preferi ficar no ICMC, na USP. E também sou muito grata, né, todo o meu conhecimento adquirido lá. E lá eu fiz mestrado, né, em Ciências da Computação e Matemática, e também doutorado, né. Tem sempre uma peculiaridade no meu doutorado, que fui a primeira aluna de doutorado de CMC, de computação, de Ciências da Computação e Matemática. Então isso é também muito, muito orgulho, né. Sou muito grata também àquela instituição de ensino, né, que também contribuiu muito para a minha formação. Fala pra gente como é que é fazer pesquisa na área de computação. Você foi fazer um estágio no exterior. Como é que é fazer pesquisa nessa área? Sim, eu trabalho muito com otimização, né? Minha área de pesquisa é otimização, né? Problemas de otimização linear, problemas de corte, empacotamento, enfim. E tive a oportunidade, né, de estar fazendo um estágio na FEUP, lá no Porto, Portugal, né? É muito importante porque a gente cria laços, né? A gente trabalha em cooperação, a gente forma, né, uma rede aí de pesquisa mesmo, né? Onde nós trocamos muitas informações, né? Também fiz parte durante muitos anos de um projeto FAPESP temático, onde também congrega pesquisadores de várias instituições públicas do estado de São Paulo, né? E onde a gente também tem a oportunidade de ter esse intercâmbio com professores de outros estados, inclusive, né, Portugal, e também tive o prazer de ficar na Inglaterra também, em Bristol. Conta um pouco essa transformação na sua área, ela avança muito rapidamente, né? A atualização, a tecnologia, ela tem uma evolução assim meteórica. Quando chegou a internet aqui no campus, como é que vocês receberam? Como é que foi vocês da área de computação, em especial a Faculdade de Ciências? Em especial, essa época foi muito para mim, em especial na minha vida, quando a internet chegou no campus. Eu estava em licença gestante. Então isso foi muito interessante para mim, porque tudo muito rápido, nós já começamos a usar algumas coisas aqui, mas nós não tínhamos aqui, né? Então a gente usava talvez em outras instituições que a gente ia. E eu me lembro muito bem disso, quando eu voltei da minha licença gestante, né, nós já tínhamos a internet aqui na nossa sala, enfim, mudou muito a nossa vida, né? Nossa vida enquanto pesquisador, ela deu um salto, né? E nós na área de computação, é tudo muito dinâmico, né? Porém, algumas coisas, elas permanecem, né? Eu sempre dei aula de programação e de matemática, né? De cálculo numérico computacional. Nos últimos anos, tenho dado mais aula de programação. E a programação não muda, né? Assim, no sentido assim, o que nós temos são novas linguagens, né? Novos paradigmas chegando. Porém, né, o raciocínio lógico, o desenvolvimento, né, com os nossos alunos de todo esse
de trabalhar tudo isso no nosso aluno, eu digo assim, que é sempre muito bom, né? É sempre bom e a gente vê como é que eles crescem. Então, hoje em dia, muitos alunos vêm fazer o nosso curso. Hoje em dia, muitos porque gostam de jogar, muitos porque navegam na internet. Quando eles chegam aqui, também eles tomam às vezes um susto, né? Nós estamos no nosso curso de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, mas na ciência nós temos muita matemática, né? Então, isso é uma coisa que atrás da computação é matemática pura. Então, muitos alunos às vezes se assustam com isso. Então, é importante lembrá-los também que ciência da computação não é só os nossos jogos, como a gente vê por aí, tá bem? Você pode, assim, só para nortear quem está nos assistindo, a diferença entre ciência da computação e o BSI, bacharelado? Sim, o cientista da computação, em especial o cientista que nós temos formado aqui no campus de Bauru, ele é apto, né, quando ele termina, ele é apto para trabalhar em diversas áreas, né? Seja a área de inteligência artificial, seja na área mais de redes, né, de engenharia de software, enfim. Então, o profissional de ciência da computação, com o nosso currículo, ele tem essa abrangência de mercado de trabalho, esse leque, né? O profissional de sistemas de informação também, né, mas ele está mais para gerenciamento de sistemas de informação, né? Apesar dele também ter uma carga grande de programação, de TI, né, de matemática nem tanto, mas ele vai mais para essa área de gestão, né, mais para a área de sistemas de informação mesmo. Perfeito. E posteriormente, como que você ingressou na Faculdade de Ciências? Como é que foi essa sua trajetória, o concurso? Você já tinha doutorado, não tinha? Como é que foi? Eu me formei em 89 na Faculdade de Ciências, né, no curso de Ciência da Computação, e na sequência, né, no ano de 90, nós tínhamos várias contratações saindo. Naquela época, né, há 35 anos atrás, nós ingressávamos ainda como auxiliar de ensino, né, nós não tínhamos, hoje em dia nós abrimos concurso para professores, doutores, enfim, com muitas publicações e outras experiências, mas há 35 anos atrás era bem diferente, né, nós não tínhamos ainda mestrado, doutorado, mas era permitido. E eu, assim que eu terminei a graduação, eu ingressei no ICMC fazendo mestrado e também comecei a dar aula numa faculdade particular aqui de Bauru. Eu confesso que eu sou apaixonada pela sala de aula, né? Poder transformar vidas com conhecimento, isso me fascina. Eu acho que poder transformar um pouco essa sociedade é muito bom, né? E aí, na sequência, já teve o concurso aqui, e aí eu sabia que eu queria ficar na sala de aula, né, e me dedicar à pesquisa também. Aí, naquela época, foi quando a gente também tinha essa oportunidade de fazer um mestrado. Então, durante todo o meu mestrado e meu doutorado, eu viajei, né? Então, a gente dava aula aqui. Eu lembro que eu tinha um semestre que eu dava aula numa segunda-feira, na terça eu fazia disciplina em São Carlos, na quarta eu dava aula aqui, na quinta eu fazia disciplina em São Carlos, e na sexta eu estava aqui de novo, né? Então, era bem diferente a nossa vida, né, nesse sentido. Mas então, a Unesp permitia, né? A Unesp permitia. A Unesp sempre, né? Sempre ela primou pela pesquisa, pela nossa formação, né? Desde sempre. A Faculdade de Ciências também fez isso, né? A Faculdade de Ciências permitia que nós, docentes, nós estudássemos, né? Nós fôssemos atrás da nosso mestrado, nosso doutorado. Então, isso era permitido. Então, sempre, né? Posso dizer que a Faculdade de Ciências, né? A Unesp, sempre primou muito pela nossa formação enquanto pesquisador, né? Enquanto também... porque isso também reverte no nosso aluno, reverte nessa sociedade, né, que a gente serve também. E, posteriormente, começou a orientar trabalhos de iniciação científica e conclusão de cursos, TCCs. Sim. Né? Isso é muito bom, né? Nós também trabalhamos muito, né? Talvez quando a gente ingressa numa universidade pública, nós estamos a serviço do ensino, mas também da pesquisa e da extensão. E muitos de nós também a gestão, né? Também fiz muita gestão. Mas na pesquisa nós também podemos orientar os nossos alunos, seja iniciação científica, tive a oportunidade de orientar vários deles com bolsa de fomento, outros também sem bolsa, né? E também trabalho de conclusão de curso. Isso é muito, muito bom. Nós, professores, pesquisadores, nós também precisamos muito dos nossos alunos para nos ajudar nas nossas pesquisas. Perfeito. Tá bem? Conta pra gente a sua trajetória na área de gestão. Você falou que ocupou vários cargos, né? Foi vice-chefe, chefe, coordenadora, né? Conta pra gente essa... A gestão também me encanta, né? A gestão também me encanta porque eu penso que sem uma boa gestão, a gente não tem bons profissionais. Então, eu gosto muito, né, da gestão, né? Trabalhei muito na gestão nesses 35 anos. Eu fui vice-chefe de departamento várias vezes. Chefiei apenas uma vez. Confesso que não quis mais, foi uma experiência única na minha vida também, mas eu sempre preferi muito a parte de cursos, né? Coordenação de cursos. Então, no curso de Ciência da Computação, eu fui coordenadora durante uns 5, 6 mandatos, depois vários deles como vice, né?
Então, onde eu tive a oportunidade também de nós propor novas estruturações curriculares, né? Isso foi muito bacana, né? Poder propor alterações curriculares, estudar, ver o que é melhor nessa formação dos alunos, né? A gente sempre seguindo a orientação do MEC, óbvio, né? E então fui coordenadora por muito tempo. Atualmente estou na vice-coordenação, né? A partir de 10 dias eu posso me aposentar, então isso é muito bom, não vou aposentar por enquanto, né? Então estou me preparando também para essa aposentadoria, acho que é importante para nós, que durante tanto tempo estivemos aqui, né, estamos, né, trabalhando com ensino, pesquisando, gestão, extensão, hoje a extensão, né, nós temos a extensão também para trabalhar muito com os nossos alunos, então a gente precisa se preparar para essa aposentadoria, né? Então hoje eu estou à porta de me aposentar, devo ainda ficar em sala de aula mais um tempo. E também durante, aqui na Faculdade de Ciências, né, tive a oportunidade, não só na Faculdade de Ciências, mas na Unesp, de participar do NEP, né? O Núcleo de Ensino de Práticas Políticas Pedagógicas, trabalhar com a professora Adriana, foi um período muito bom, acho que lá para 2009, 2013, foi uma fase muito boa também, onde eu pude conhecer ainda mais a Unesp, onde a gente pôde ter contato com tantos professores, né? De Rosana a São Vicente, a São Paulo, enfim, foram anos, né, de trabalhando aí com o NEP, com tantas pessoas que eu aprendi muito. Eu devo muito a essas pessoas todas, tudo isso reverteu muito na minha sala de aula e acredito que na formação dos meus alunos. Conta pra gente então um pouco dos destaques sobre as mudanças ocorridas na instituição. Você já deu uma pincelada, né, mas tem algum fato curioso, alguma coisa assim que você gostaria de destacar? Olha, a Faculdade de Ciências, nesses 35 anos que eu estou aqui como docente, né, mais 4 como discente, ela cresceu muito, muito. Né? Hoje, eu vim pensando, né, vindo para cá, eu estava pensando como a nossa faculdade cresceu, como ela tem crescido, né? Como ela tem crescido em termos de, não só físicos, mas em termos de abrangência de alunos, como a gente tem colocado profissionais em mercado de trabalho que talvez há anos atrás a gente não pensava nisso, né? Óbvio, é uma instituição pública, né? Se a gente pensar assim, Andréia, tudo que foi planejado foi feito? Infelizmente nem tudo, né? Nem tudo que a gente... A gente tem sempre problema orçamentário, né? Então eu vou dizer que a gente tem sempre problema orçamentário. Hoje eu estou no departamento de computação, né? Nós estamos aí, estou nele há 35 anos, e a gente ainda não conseguiu um laboratório novo. Olha só, né? Nós estamos aí com orçamento há 2 anos aprovados, enfim. E está barrado ainda, a gente está com o projeto. O que falta para conseguir? Olha, perguntei semana passada para minha chefe, para a professora Simone, eu falei, o que está faltando? Ainda está emperrado, né? A gente ainda não foi para a licitação, está no projeto ainda. Então é isso que hoje, né? Durante todo esse período eu percebo que acontecem alguns fatos, né? Que esbarram mesmo, né? Seja orçamento, seja uma mudança na direção, né? Querendo ou não, a gente isso acontece, e às vezes algumas solicitações sociais, né? Olha, precisa disso agora, aquilo. Então, assim, é muito dinâmico. Eu acho, assim, o nosso fazer universidade, ele é dinâmico demais, né? E eu acho que isso a gente, às vezes, a gente planeja uma coisa e, às vezes, a gente acaba não chegando, porque antes de chegar ali, vem alguma coisa que corta e vão pensando em outra coisa. Mas, assim, é desafiador, mas é muito bom, né? Eu diria, assim, que quando eu cheguei aqui, talvez, quando eu entrei aqui com meus 20... Eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos de idade, né? Então, eu era da mesma idade quase que meus alunos. E daquela pessoa que ingressou aqui para hoje, eu vejo que a gente cresceu muito, mas a gente foi muito pioneiro em muita coisa. Nós somos muito pioneiros aqui na universidade, né? Na Faculdade de Ciências. Nós sempre fomos muito unidos, né? Apesar de podemos ter as nossas diferenças, óbvio, né? São tantos departamentos diferentes, mas nós sempre muito unidos na construção de uma universidade com excelência, uma universidade que atenda essa sociedade, né? Então, tenho muito orgulho de falar isso, como foi bom fazer parte desse processo. O atual vice-diretor, e pode ser o futuro diretor do seu departamento, ele tem se empenhado no laboratório? Sim, o Remo tem se empenhado, mas por isso que eu disse, né? Por isso que eu falei que às vezes a gente planeja coisas, mas não depende muito da gente, né? É difícil assim, às vezes a gente planeja algumas coisas, mas tem coisas que não dependem muito. Isso sempre às vezes acontece. Apesar da nossa direção sempre dar todo o apoio, enfim, né? Hoje, também é uma coisa que sempre bom a gente registrar. Hoje, nós viemos num departamento de 20 docentes. Quando eu entrei aqui, nós tínhamos 22 docentes, né?
Hoje nós temos 10 docentes, um ainda está aposentando, 11 docentes, um está aposentando. Então, quer dizer, o ritmo de contratação não se equivale não se equivale, né? Nós tivemos várias aposentadorias. No ano passado, 4 professores nossos se aposentaram, né? E a reposição não funciona assim, né? Então, hoje nós estamos com 7 substitutos. E a gente está ali, primando pela excelência, né? Hoje nós temos aí o curso de Ciência da Computação, que é o segundo, né? O primeiro de exatas mais procurado, né? É o segundo ou terceiro de toda a Unesp. Mais o curso de Ciências e Sistemas de Informação também, que também tem formado, né, de forma excelente também os profissionais. Percebe como é difícil? Então, e estamos lutando por isso, né? Por quê? Porque o ensino precisa continuar acontecendo com excelência. A pesquisa nossa não pode parar, né? Nós estamos a todo vapor. A extensão hoje, que a curricularização da extensão, é um desafio para nós das ciências exatas fazer extensão. Hoje nós estamos aprendendo a fazer extensão, né? Hoje, semana passada nós estávamos conversando no departamento, a gente falou assim, a gente estava traçando algumas metas, né, por conta da FC, que a gente está no processo também de pensar nas metas para o próximo ano, e nós, enquanto departamento de computação, hoje nós entendemos a nossa curricularização da extensão. Então, nós temos vários projetos de extensão, enfim, mas é sempre desafiador, porque o nosso corpo docente hoje é muito pequeno, né? Então nós fazemos de tudo ali. A pandemia alavancou ainda mais o desenvolvimento na área computacional, porque ninguém pensava em trabalhar home office, ninguém pensava em fazer meeting, né, em fazer videochamada e tal. E foi da noite para o dia isso, né? Foi da noite para o dia, né? Eu acho que foi da noite para o dia. A pandemia, ela veio... eu acho que isso também, a Faculdade de Ciências foi bem pioneira nisso, não só o Departamento de Computação, mas todo mundo. Eu acho que a Faculdade de Ciências, a Unesp como um todo, em semanas nós estávamos dando aula à distância, né? Nós estamos ali numa telinha atendendo nossos alunos pelo Meet, né? Defesa de mestrado e doutorado. Defesa de mestrado, doutorado, TCC, atendendo alunos, enfim. Mas eu diria que isso foi um pioneirismo também da Unesp, né? Talvez outras universidades também, USP, né? Mas nós tivemos algumas faculdades que demoraram muito, né? Na época meu filho fazia outra faculdade, mas ele quis demorar meses para entrar, uma faculdade pública também. Mas assim, por isso que eu falo, nós na Faculdade de Ciências, em especial aqui, em 2, 3 semanas nós já estávamos atendendo os nossos alunos, nós, né, mantivemos o nosso nível de excelência no ensino, continuamos com as nossas pesquisas, porque não parou, né, o nosso aluno de iniciação ele continuou fazendo a sua iniciação, o nosso aluno de TCC continuou fazendo seus trabalhos de conclusão, enfim. E o que aconteceu, em especial para os cursos de computação, os nossos alunos, eles, né, os empregos começaram a ficar mais distantes, entre aspas, né? Porque os nossos alunos começaram a trabalhar em países, estando aqui em Bauru ainda, né? Fazer estágio. Então eu me lembro que, né, durante a pandemia eu estava na vice-coordenação, uma parte na coordenação, muitos estágios no exterior, né? Isso chama atenção, né? Porque a gente sempre tem que assinar, e eu me lembro que alguns alunos começaram, e eu pensava, como é que vai fazer um estágio lá, né? Mas era o home office, né? Mais ou menos assim, fazendo aula, enfim. Então, eu também quero parabenizar a Faculdade de Ciências, né? E todos nós aqui, porque nós realmente nós somos bravos. De vanguarda. Fomos de vanguarda. Mas eu lembro, né? Voltamos no presencial, né? Às vezes um ou outro ainda quer escapar para a distância, mas a gente ainda está no presencial. Mas eu acho que o grande lance é essa formação altamente qualificada dos alunos, né? E em função dos docentes, isso. Em função dos docentes. Os nossos docentes, eu posso dizer que nós somos guerreiros, né? Nós amamos muito, né, o que nós fazemos. Nós agora estamos recebendo vários professores novos, né? Isso é uma das razões que ainda eu vou demorar mais um aninho, 2 anos para sair daqui ainda, porque eu acho que nós, professores que estamos aqui mais antigos de casa, nós precisamos ter essa convivência com os professores novos que chegam, né? No departamento de computação em especial, nós tivemos 4 contratações, né, nos 2 últimos 3 anos aí. Então, mesmo assim, nós estamos com 10 docentes, 11 docentes, né? E a gente precisa ter isso, né? E a gente tem que mostrar para eles o amor que nós temos por essa faculdade, né? Por essa instituição, né? Aqui não é só o nosso emprego, né? Aqui realmente é a nossa casa. Né? Uma extensão de casa. Aqui é uma extensão de casa. Aqui nós passamos, né, no mínimo 8 horas por dia, né? 8 horas por dia. E nós, professores, às vezes a gente trabalha muito de fim de semana. Às vezes você fala assim, nossa, vocês trabalham, né? Algumas pessoas brincam conosco, né? Você só trabalha, né? Você só dá aula, você não trabalha, você dá aula, né? Isso é muito comum na nossa área, às vezes as pessoas perguntam. E eu falo, nós trabalhamos muito, né? Nós trabalhamos, né? Nós nos dedicamos pelo menos 40 horas por semana. Ensino, pesquisa, extensão, gestão, né? E por isso eu acho que nós trabalhamos muito de fim de semana, então é uma extensão. E essa leva nova de docentes está chegando, em especial da computação, sou muito grata a todos eles. Eles estão vestindo a camisa, né? Porque a gente está numa fase, como eu já comentei algumas vezes aqui já,
com poucos professores. Mas estão com gás. Mas estamos com gás. Nós estamos mantendo os nossos cursos, né? A nossa sala de aula com os alunos ainda, com alto nível de aula mesmo, né? Os nossos alunos estão sendo muito bem formados. Então, graças a tudo isso. Então, acho que faz parte, né? Nós estamos saindo, né? Isso faz parte do ciclo da vida, a gente deixa, mas como é importante também a gente acolher bem quem está chegando, né? Eu acho que na universidade, acolher bem, para que eles se sintam em casa, para que eles sintam que aqui realmente nós precisamos fazer a nossa parte. A gente é um tijolinho, né? Cada um vai pôr no seu tijolinho. O que eu não perguntei que você gostaria de destacar, ou se foi bem explorado as perguntas, o recado aos 55 anos do aniversário da Faculdade de Ciências, segundo o seu coração. Sim. Ainda só comentando sobre a minha trajetória, uma coisa também que fez muita diferença na minha formação e talvez nessa gestão nos cursos, né? Desde 2007, então há quase 20 anos, eu avalio cursos, né? Pelo INEP, pelo MEC, então em todo o Brasil tive a oportunidade de avaliar. Ultimamente tenho feito mais Conselho Estadual de Educação, né? Então tenho avaliado muito curso pelo Conselho Estadual de Educação. Isso é muito bom, eu gosto muito disso, né? Porque nós aprendemos muito, nós vamos às instituições, né? E a gente leva também, né, tudo que a gente aprendeu, e devo muito ao NEP, né? Tudo que hoje, nos meus trabalhos com o Conselho Estadual de Educação, onde a gente visita as instituições de ensino, né, nós fazemos as visitas, nós trabalhamos com projeto pedagógico, tudo isso foi muito parte lá de trás, né, também da Unesp, tudo que eu aprendi. Então isso é uma parte que eu me orgulho de ter feito parte também. Comparativamente, nós estamos muito bem em relação a outras instituições que a senhora conhece? Sim, acho que nós formamos muito bem, né? Nós formamos muito bem mesmo. Às vezes, talvez não como a gente gostaria de estar, né? Como eu comentei, no laboratório da computação, né? Após 35, 40 anos aí vai chegar, né? Tenho fé que ele chega. Não sei se vou ver ainda, né? Como deu ficar aqui mais um ano e meio ainda como docente. Nós estamos muito bem, nós formamos muito bem, né? Mas nós também, enquanto docentes, nós podemos visitar, colaborar com outras instituições, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Que mensagem que você deixa com relação a fazer parte desses 55 anos? Eu sou muito grata, né, e sinto muito orgulho de ter feito parte, né, da Faculdade de Ciências, né, da Unesp, aqui do campus de Bauru. Não só na minha trajetória acadêmica, como na minha trajetória profissional, pessoal também, né? A nossa vida, né, a nossa vida pessoal também, ela fica aqui na Unesp, né? Não tem como a gente se fazer. Então, nós crescemos muito, né? Então, sou muito grato por tudo isso. A Faculdade de Ciências tem formado profissionais com excelência, né? Volto a falar isso. Aí fora, eu fico muito orgulhosa de ver como nós estamos crescendo na pesquisa, no ranqueamento das universidades, né? Então, a gente tem formado muito bem, né? A interdisciplinaridade também, isso ao longo dos anos foi melhorando muito. Então, hoje nós temos... Esqueci de comentar na minha fala também, hoje nós também temos o NTAPS, né? Hoje a gente também, por conta talvez da pandemia, a gente tem recebido muitos alunos com problemas, talvez a depressão, e como a gente tem atendido bem esses alunos também. A Faculdade de Ciências pioneira nisso também, então também meus parabéns para isso. E desejo, né, que a universidade continue crescendo, né, que todos aqueles que estejam chegando, né, que eles chegam também com esse amor a essa universidade que transforma vidas, né? Nós não formamos somente profissionais, nós transformamos vidas com isso, né? Vir trabalhar no campus, na Unesp, na UFC, é um prazer ou é uma diversão? É tudo junto e misturado, é muito bom, é muito bom. A gente trabalha com muita alegria, né? Eu adoro, né, sala de aula, pesquisa, mas eu sou fã mesmo de estar numa sala de aula, de acompanhar o crescimento dos nossos alunos, né, de propor para eles um projeto de pesquisa que eles vão atrás, né, e ver o crescimento, né, disso, ver essa transformação, e lá atrás se transformar, né, num profissional para essa sociedade, né, que a gente precisa realmente fazer profissionais, não só profissionais técnicos, né, eu falo sempre muito em sala de aula, né, a parte técnica, ela é difícil, né, eu falo para eles assim, ela é difícil, mas vocês vão conseguir, né, agora formar um profissional com amor, né, que também queira transformar essa sociedade, né, e nós da área de tecnologia, imagina como que nós vamos estar em tecnologia daqui 5 anos, né, daqui 2 anos, na semana que vem, não sei como é que nós vamos estar trabalhando. Então, o nosso profissional ele também tem que ter isso, né? Ele não é só um técnico, ele tem que ter tudo isso nesse profissional de tecnologia que a gente está formando hoje em dia. Então, é muito bom trabalhar na Faculdade de Ciências, sou muito grata, sou muito feliz aqui. A
Apaixonada pela sala de aula, após 2 anos você vai se aposentar. Você não quer ficar como professor sênior, como muitos estão ficando, porque você não vai conseguir desvincular da sala de aula. Muitos estão ficando. Sabe que isso é uma preocupação. Tem um amigo, né, um professor muito querido, foi meu orientador de mestrado e doutorado, ele sempre me disse assim, nos últimos anos, depois ele aposentou. Ele falava assim, Andréia, a gente precisa aprender também a aposentar. Né? Ele falava para mim assim, não dá para a gente aposentar, e ele fez isso, e eu aprendi muito com o Marcos, né? O professor Marcos Arenales, lá da USP. E ele falou assim, olha, pense bem, né? E eu já estou pensando, eu estou preocupada mesmo com isso, viu? Eu estou preocupada de deixar meus alunos, né? Porque a sala de aula nos fascina, né? Eu acolho alunos que chegam, então esse ano nós acolhemos alunos aí de várias cidades, né? Hoje a Unesp, isso é importante a gente salientar, lá atrás nós recebemos muitos alunos da região. Eu me lembro que poucos alunos de São Paulo, quando eu ingressei aqui há quase 40 anos, hoje em dia nosso alunado mudou muito. Antes era regional, agora é nacional. Nacional. Esse ano eu recebi aluno lá de Campo Grande, tem aluno que... Hoje nós temos alunos lá de Fortaleza, né? Nós temos alunos do Nordeste com a gente, isso é muito legal, né? Hoje a Faculdade de Ciências, né? A Unesp, ela tem alcançado o país todo. Então hoje nós temos alunos por ciência da computação e sistemas de informação, alunos, eu posso dizer, de todo o país, né? Então isso é muito legal, né? Então, por isso essa minha paixão, quando eu falo minha paixão em sala de aula, estou me preparando para isso, né? Quem sabe a gente... mas a gente sente que teus olhos ficam merejados, você fica muito emocionada quando fala em aposentadoria e tem que largar tudo isso. Isso aí eu acho que lá dentro de si, para quem ficou 35 anos, tem um peso muito grande. Porque, na verdade, é a nossa vida, né? Por isso que eu falo que a gente tem que aprender, porque é uma vida, nós temos uma vida aqui, não só eu, que vários profissionais, vários amigos. Aqui a gente é uma grande família. Eu acho que na Faculdade de Ciências nós somos uma grande família, nós formamos uma grande família. Nós temos amigos aqui, nós crescemos, né? Eu, além de tudo isso, tive a oportunidade, meus filhos, nós temos uma creche aqui, né? Então, meus filhos ficaram lá durante 7 anos. Sou muito grata também por conta disso, né? Durante esses 7 anos eu fui presidente também da associação, né, de pais e mestres. Enfim, então, durante muitas ações, não só de ensino, pesquisa e extensão, nós fizemos aqui, né? Então, a nossa família foi crescendo aqui. Então, isso é importante. Hoje, né, eu também eu sou católica, hoje eu respondo pelo setor de educação da nossa diocese, e a gente tem missa aqui no campus. E semana passada eu estava na missa aqui do campus, e olhando para nós tínhamos em torno de uns 40 alunos semana passada na missa no campus, mensalmente ela acontece aqui, e eu fiquei olhando aquilo, né, falei, nossa, que lindo ver também os nossos alunos procurando não só uma formação profissional, mas também, né, fortalecendo a fé, e como isso reverte também em bons profissionais. Só para a gente finalizar, a senhora acredita que em 2 anos vai aprender a se aposentar? Porque uma faculdade demora 5, 6 anos. Eu estou trabalhando com isso já faz alguns anos, já que eu estou trabalhando isso no meu coração, né, já faz uns 3 anos. Eu tive foi bom ou não, um azar ou não, mas já era para ter me aposentado alguns anos atrás, né? Eu sou da época que a gente aposentava uns 3, 4 anos atrás. E aí, com algumas mudanças no governo, eu fui adiando, né? Então, por isso que eu diria que eu estou há alguns anos já, eu vou aposentar. Então, a gente vai se preparando. Então, eu estou me preparando para isso. Mas eu acho que a Unesp sempre vai estar no meu coração, né? Eu acho que sempre a gente vai lembrar daqui com muito carinho, né? E foram anos muito felizes que todos nós passamos aqui. Anos, talvez, alguns momentos mais difíceis, né? Como eu disse, nós trabalhamos muito aqui, né? Nós construímos tudo isso aqui. Então, por isso que eu sou muito grata, né, a poder fazer parte dessa história, né? A Faculdade de Ciências está fazendo 55 anos. Quantos profissionais, gerações de profissionais passaram aqui por nós, né? A vida de diversos alunos passaram. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Eu tenho uma curiosidade só para finalizar. Há uns 2 anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu estava na minha sala, uma sexta de manhã, e bateram na minha porta, foram 2 alunos. 2 alunos, e a hora que eles falaram o nome, eu tenho uma facilidade de guardar o nome dos alunos, né? E a hora que eles falaram o nome deles, eu falei, poxa, alunos formados há mais de 20 anos. E eles bateram na minha porta e eles falaram, professora, nós estamos aqui para agradecer, né? Nós viemos aqui para agradecer tudo que vocês fizeram na nossa vida. Então eu até fico emocionada, porque como nós transformamos vidas. E eles falaram assim, estar aqui hoje para falar obrigado, né? Hoje nós temos uma família, nós temos uma empresa, um outro garoto estava numa empresa grande, na Dell, né? Enfim, ocupando um cargo grande, mundial, né? E eles falaram assim,
tudo que nós temos e somos hoje, nós devemos a vocês, Departamento de Computação, Faculdade de Ciências, Unesp. Então, isso é muito bom, né? Poder fazer parte de tudo isso. Então, sou grata realmente à Faculdade de Ciências por ter proporcionado também isso na minha vida.